Pasta 36. Lei 36. Despreze o que não puder ter. Ignorar é a melhor vingança. Julgamento. Reconhecendo um problema banal, você lhe dá existência e credibilidade. Quanto mais atenção você der a um inimigo, mais forte você o torna. E um pequeno erro às vezes se torna pior e mais visível se você tentar consertá-lo. Às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. Se existe algo que você quer, mas não pode ter, mostre desprezo. Quanto menos interesse você revelar, mais superior vai parecer. Lei transgredida. O líder rebelde mexicano Pancho Villa começou como chefe de uma gangue de bandidos, mas depois que estourou a Revolução no México em 1910, ele se tornou uma espécie de herói folclórico, assaltando trens e dando dinheiro para os pobres, liderando ataques de surpresa ousados e encantando as mulheres com aventuras românticas. Seus feitos fascinaram os americanos. Ele parecia um homem de outra era, meio Robin Hood, meio Dom Juan. Depois de alguns anos de amargas lutas, entretanto, o general Carranza surgiu como personagem vitorioso da Revolução. O derrotado Villa e suas tropas voltaram para casa no estado de Chihuahua, ao norte. Seu exército encolheu e ele voltou ao banditismo, arruinando a sua popularidade. Finalmente, talvez por desespero, ele começou a se queixar dos Estados Unidos, dos gringos, a quem culpava por suas dificuldades. Em março de 1916, Pancho Villa atacou Columbus, Novo México. Invadindo as cidades, ele e a sua gangue mataram 17 soldados e civis americanos. O presidente Woodrow Wilson, como muitos americanos, tinha admirado Villa, mas agora o bandido tinha de ser punido. Os conselheiros de Woodrow insistiram para que ele enviasse tropas ao México para capturá-lo. Para um país poderoso como os Estados Unidos, eles diziam, não revidar a invasão do seu território por um exército era um indício terrível. Além do mais, muitos americanos viam Wilson como um pacifista, princípio de que o público duvidava como resposta à violência. Ele precisava provar a sua coragem e hombridade, ordenando que se usasse a força. A pressão sobre Wilson era grande, e antes do fim do mês, com a aprovação do governo de Carranza, ele enviou um exército de 10.000 soldados para capturar Pancho Villa. A aventura foi chamada de Expedição Punitiva, e seu líder era o arrojado general John Pershing, que derrotara guerrilhas nas Filipinas e índios americanos no sudoeste dos Estados Unidos. Certamente Pershing encontraria e venceria Pancho Villa. A expedição punitiva se tornou uma história sensacional e vagões carregados de jornalistas acompanharam Pershing até o combate. A campanha, eles escreveram, seria um teste para o poder americano. Os soldados levavam as armas mais modernas, comunicavam-se por rádio e tinham apoio do reconhecimento américo. Os soldados levavam armas mais modernas, comunicavam-se por rádio e tinham o apoio do reconhecimento aéreo. Nos primeiros meses, as tropas se dividiriam em pequenas unidades para vasculhar os desertos do norte do México. Os americanos ofereceram $50.000 em troca de informações que levassem à captura de Villa. Mas o povo mexicano, que se decepcionara quando ele voltou ao banditismo, agora o idolatrava por estar enfrentando este poderoso exército americano. Começaram a dar pistas falsas a Pershing. Villa tinha sido visto nesta aldeia, ou naquele esconderijo, nas montanhas. Aviões eram despachados, tropas disparavam atrás deles, e ninguém conseguia vê-lo. O ardiloso bandido parecia estar sempre um passo à frente do exército americano. Mas, no verão daquele mesmo ano, a expedição aumentou para 123.000 homens. Eles sofriam com o calor absurdo, com os mosquitos, com o terreno árido. Arrastando-se por uma região rural com a qual eles já se ressentiam, estavam furiosos tanto com o povo local como com o governo mexicano. Em determinado momento, Pancho Villa se escondeu numa caverna na montanha para se recuperar de um tiro que recebera num conflito com o exército mexicano.
Observando lá de cima do seu ninho de águia, ele via Pershing liderar as exaustas tropas americanas indo e vindo pelas montanhas sem se aproximar jamais do seu objetivo. Até o inverno, Vila fez o seu jogo de gato e rato. Os americanos começaram a considerar o caso uma palhaçada. De fato, estavam começando a admirar novamente Vila, respeitando-o por sua capacidade de iludir uma força superior. Em janeiro de 1917, Wilson finalmente ordenou a retirada de Pershing. Quando as tropas estavam retornando ao território americano, as forças rebeldes as perseguiram, forçando o exército dos Estados Unidos a usar aviões para garantir a retaguarda. A expedição punitiva estava sendo punida, tinha se transformado na mais humilhante retirada. Interpretação. Woodrow Wilson organizou a expedição punitiva como uma demonstração de força. Ele daria uma lição a Pancho Villa e, no processo, mostraria ao mundo que ninguém, pequeno ou grande, podia atacar os Estados Unidos e ficar por isso mesmo. A expedição terminaria em poucas semanas e Villa estaria esquecido. Mas não foi isso que aconteceu. Quanto mais demorada a expedição, mais ela chamava atenção para a incompetência dos americanos e para a esperteza de Villa. Em breve, o que estava esquecido não era Villa, mas o ataque que dera origem a tudo aquilo. Quando um aborrecimento insignificante se tornou um constrangimento internacional e os irados americanos despacharam mais tropas, o desequilíbrio entre o tamanho do perseguidor e o tamanho do perseguido, que continuava livre, fez o negócio parecer piada. E, no final, este elefante branco em que se transformou o exército teve de sair se arrastando do México, humilhado. A expedição punitiva teve o efeito oposto ao que deveria ter. Villa não só continuou livre, como a sua popularidade cresceu ainda mais. O que Wilson poderia ter feito diferente? Poderia ter pressionado o governo de Carranza para capturar Villa para ele. Alternativamente, visto que muitos mexicanos já estavam cansados de Villa antes de começar a expedição punitiva, ele poderia ter trabalhado em silêncio junto com eles e conquistado o seu apoio para um ataque de surpresa em escala bem menor, para capturar o bandido. Ele poderia ter organizado uma armadilha no lado americano da fronteira, prevendo o próximo ataque de Villa, ou podia ter ignorado a questão totalmente, por enquanto, esperando que os próprios mexicanos se livrassem de Villa espontaneamente. Lembre-se, você escolhe deixar que as coisas o perturbem. Você pode, da mesma forma, escolher não notar o ofensor irritante, considerar o assunto banal e indigno do seu interesse. Este é o movimento poderoso. Aquilo a que você não reage não poderá arrastá-lo para uma discussão fútil. Seu orgulho não está envolvido. A melhor lição que você pode dar a um mosquito irritante é ignorá-lo. Se for impossível ignorá-lo, Pancho Villa, afinal de contas, tinha matado cidadãos americanos. Então, conspire em silêncio para acabar com ele. Porém, jamais inadvertidamente chame a atenção para o inseto aborrecido que acabará indo embora ou morrendo sozinho. Se você perder tempo e energia nessas confusões, a culpa é sua. Aprenda a jogar com o desprezo e vire as costas para o que não poderá prejudicá-lo a longo prazo. Pense. Custou ao seu governo $130 mil para se livrar de mim. Eu os levei por um país árido, montanhoso, às vezes por uma extensão de 80 quilômetros sem água. Eles não tinham nada, a não ser sol e mosquitos, e não ganharam nada. Pancho Villa, 1878-1923. A lei observada. No ano de 1527, o rei Henrique VIII da Inglaterra concluiu que tinha de descobrir um jeito de se livrar da esposa, Catarina de Aragão. Catarina não tinha conseguido lhe dar um filho, um herdeiro do sexo masculino que garantiria a continuação da sua dinastia, e Henrique achou que sabia como. Tinha lido na Bíblia a passagem, aspas, se um homem tomar a esposa do seu irmão, isso é impuro. Ele revelou a nudez do seu irmão. Eles não terão filhos. Fecha aspas.
Antes de se casar com Henrique, Catarina fora casada com o irmão mais velho dele, Arthur, mas Arthur morreu 5 meses depois do casamento. Henrique esperou um tempo, segundo o decoro, e se casou com a viúva do irmão. Catarina era filha do rei Fernando e da rainha Isabel da Espanha, e casando com ela, Henrique não deixara morrer uma preciosa aliança. Mas Catarina teve que lhe garantir que o seu breve casamento com Arthur nunca se consumara. Senão, Henrique consideraria o relacionamento dos dois incestuoso e o casamento nulo. Catarina insistia que permanecera virgem durante o seu casamento com Arthur, e o Papa Clemente VII a apoiava abençoando a união, o que não poderia acontecer se ele a considerasse incestuosa. Porém, depois de anos casado com Henrique, Catarina não lhe dera um filho, e no início da década de 1520 ela entrou na menopausa. Para o rei, isto só poderia significar uma coisa: ela havia mentido quanto à sua virgindade. A união dos dois era incestuosa, e Deus os punira. Havia outro motivo para Henrique querer se livrar de Catarina. Ele estava apaixonado por uma mulher mais jovem, Ana Bolena. Não só ele estava apaixonado, como, casando-se com ela, ele ainda poderia ter esperanças de um filho legítimo. O casamento com Catarina tinha de ser anulado. Para isto, entretanto, Henrique tinha de pedir autorização ao Vaticano. Mas o Papa Clemente não queria anular o casamento. No verão de 1527, correu voz por toda a Europa que Henrique estava para tentar o impossível: anular o seu casamento à revelia de Clemente. Catarina jamais abdicaria, muito menos entraria voluntariamente para um convento, como Henrique insistia que fizesse. Mas ele tinha sua própria estratégia. Deixou de dormir na mesma cama com Catarina, pois a considerava sua cunhada, não a sua legítima esposa. Ele insistia em chamá-la Princesa Viúva de Gales, seu título como viúva de Arthur. Finalmente, em 1531, ele baniu da corte e a mandou para um castelo distante. O Papa mandou que ele a trouxesse de volta sob pena de excomunhão, a pena mais severa que se poderia submeter um católico. Henrique não só ignorou esta ameaça, como insistiu que o seu casamento com Catarina tinha de ser anulado, e em 1533 casou-se com Ana Bolena. Clemente recusou-se a reconhecer o casamento, mas Henrique não se importou. Ele não reconhecia mais a autoridade do Papa e deu início ao rompimento com a Igreja Católica Romana, fundando a Igreja Anglicana para substituí-la, com o rei como seu chefe. E assim, o que não foi surpresa para ninguém, a recém-formada Igreja Anglicana proclamou Ana Bolena legítima rainha da Inglaterra. O Papa tentou de tudo, mas nada funcionou. Henrique simplesmente o ignorava. Clemente ficou furioso, jamais fora tratado com tanto desprezo. Henrique o humilhara e ele não tinha poder de recurso. Até a excomunhão, com a qual ele ameaçava constantemente, mas nunca concretizou, não importava mais. Catarina também sentiu o devastador ferrão do desdém de Henrique. Ela tentou revidar, mas suas súplicas a Henrique caíam em ouvidos surdos e, em breve, nos ouvidos de ninguém. Isolada na corte, ignorada pelo rei, louca de raiva e frustração, Catarina lentamente foi decaindo e acabou morrendo em janeiro de 1536 de um câncer de mama. Interpretação. Se você dá muita atenção a alguém, vocês dois se tornam uma espécie de parceiros, cada um acompanhando o mesmo ritmo de ações e reações do outro. Nesse processo, você perde a iniciativa. É a dinâmica de todas as interações. Reconhecendo os outros, ainda que apenas para brigar com eles, você se expõe à sua influência. Se Henrique tivesse brigado com Catarina, teria se atolado em discussões intermináveis que enfraqueceriam a sua resolução e acabariam por desgastá-lo. Catarina era uma mulher forte, teimosa. Se ele tivesse se disposto a convencer Clemente a mudar o seu veredito quanto à validade do casamento, ou tentasse entrar num acordo ou negociar com ele, teria ficado atolado na tática preferida de Clemente: pedir um tempo, prometer flexibilidade, mas, na verdade, conseguir o que os papas sempre conseguem, o que eles querem.
Henrique não queria saber disso. O seu era um jogo de poder devastador, o total desprezo. Ignorando as pessoas, você as tira de cena. Isto as desequilibra e as deixa furiosas. Mas, como não tem mais nada a tratar com você, elas não podem fazer nada. Este é o aspecto ofensivo da lei. O desprezo é uma arma imensamente poderosa, pois permite a você determinar as condições do conflito. É você quem dita os termos da guerra. Esta é a atitude fundamental do poder. Você é o rei e ignora quem o ofende. Observe como essa tática enfurece as pessoas. Metade do que elas fazem é para chamar a sua atenção. E se você lhes nega isso, elas ficam loucas de frustração. Homem, chute-o, ele o perdoará. Elogie-o, ele poderá ou não compreendê-lo, mas ignore-o e ele o odiará. Idris Shah, Caravan of Dreams, 1968. As chaves do poder. O desejo costuma criar efeitos paradoxais. Quanto mais você quer alguma coisa, quanto mais você corre atrás dessa coisa, mais ela se esquiva de você. Quanto mais interessado você se mostra, mais afasta o objeto do seu desejo. Isto porque o seu interesse é muito forte, faz as pessoas se sentirem estranhas, até com medo. O desejo incontrolável faz você parecer fraco, indigno, patético. Você tem que virar as costas para o que quer, mostrar o seu desprezo e desdém. Esta é a reação que vai deixar os seus alvos enlouquecidos. Eles reagirão com um desejo deles, que é simplesmente o de afetar você, talvez possuir você, talvez magoar você. Se quiserem possuí-lo, você completou com sucesso a primeira etapa da sedução. Se quiserem magoá-lo, você os perturbou e os fez jogar de acordo com as suas regras. Ver Leis 8 e 39 sobre atrair as pessoas para que elas ajam. Desprezo é prerrogativa dos reis. Para onde o seu olhar se volta, aquilo que ele decide ver é que é real. O que ele ignora e dá as costas, morreu. Essa era a arma do rei Luís XIV. Se ele não gostasse de você, agia como se você não estivesse ali, mantendo-se superior, cortando qualquer dinâmica de interação. Este é o poder que você tem quando joga com o desprezo, mostrando periodicamente que você pode passar sem eles. Se ao escolher ignorar você aumenta o seu poder, consequentemente a abordagem oposta, o compromisso e o envolvimento, quase sempre o enfraquece. Prestando excessiva atenção a um inimigo insignificante, você fica parecendo insignificante, e quanto mais tempo você levar para esmagar esse inimigo, maior ele parecerá. Quando Atenas se dispôs a conquistar a Sicília em 415 a.C., um poder gigantesco estava atacando outro minúsculo. Mas ao enredar Atenas num conflito interminável, Siracusa, a cidade-estado mais importante da Sicília, conseguiu crescer em estatura e confiança. Finalmente, ao derrotar Atenas, a sua fama durou séculos. Em épocas recentes, o presidente John Kennedy cometeu um erro semelhante na sua atitude com relação a Fidel Castro. O fracasso da invasão da Baía dos Porcos em 1961 transformou Fidel Castro em herói internacional. Um segundo perigo. Se você consegue esmagar o irritante, ou mesmo se apenas o ferir, você desperta simpatia pelo lado mais fraco. Os críticos de Franklin Roosevelt se queixavam amargamente do dinheiro gasto por sua administração em projetos do governo. Mas os ataques não tinham eco no público, que achavam que o presidente estava trabalhando para acabar com a Grande Depressão. Seus adversários pensaram ter um exemplo que mostraria como ele era perdulário. Seu cachorro. Fala, alvo de todas as suas atenções. Os críticos reclamavam da sua insensibilidade, gastar o dinheiro dos contribuintes num cachorro, enquanto tantos americanos ainda viviam na pobreza. Mas Roosevelt tinha uma resposta. Como seus críticos tinham coragem de atacar um cãozinho inofensivo? Seu discurso em defesa de Fala foi um dos mais populares que ele fez. Neste caso, a parte fraca era o cachorro do presidente e o ataque saiu pela culatra.
A longo prazo, só atraiu mais simpatia para o presidente, visto que muita gente tende naturalmente a ficar do lado do oprimido, assim como o povo americano acabou simpatizando com ardiloso, mas em condições numéricas inferiores, a Pancho Villa. É tentador querer consertar nossos erros, mas quanto maior a emenda, pior o soneto. Às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. Em 1971, quando o jornal New York Times publicou os documentos do Pentágono, um conjunto de documentos do governo sobre a história do envolvimento dos Estados Unidos na Indochina, Henry Kissinger explodiu como um vulcão. Furioso com a forma vulnerável como o governo de Nixon tratou este tipo de vazamento nocivo, ele fez recomendações que acabaram levando à formação de um grupo, chamado de os Bombeiros, para tapar os buracos. Esta foi a unidade que mais tarde invadiu o escritório do Partido Democrático no Watergate Hotel, deslanchando a cadeia de eventos que conduziram à queda de Nixon. Na realidade, a publicação dos documentos do Pentágono não era uma séria ameaça à administração, mas a reação de Kissinger a transformou num negócio seríssimo. Ao tentar consertar um problema, ele criou outro, uma paranoia com a segurança que no final foi muito mais destrutiva para o governo. Se ele tivesse ignorado os documentos do Pentágono, o escândalo que eles tinham criado teria se dissipado. Em vez de inadvertidamente chamar a atenção para um problema, fazendo-o parecer pior ao tornar público o quanto ele o está deixando preocupado e ansioso, quase sempre é melhor bancar o aristocrata desdenhoso, que não se digna reconhecer a existência do problema. Existem várias maneiras de colocar em prática essa estratégia. Primeira, temos a abordagem das uvas, que estão verdes. Se existe algo que você quer, mas sabe que não poderá ter, a pior coisa que você pode fazer é chamar a atenção, queixando-se da sua frustração. Uma tática muito mais eficiente é agir como se nunca tivesse tido interesse por essa coisa. Quando os defensores da escritora George Sand a indicaram para ser a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Académie Française em 1861, Sand viu logo que jamais seria aceita. Mas, em vez de ficar se lamentando, ela disse que não estava interessada em pertencer àquele grupo de falastrões desgastados, superestimados e intocáveis. Seu desprezo foi a resposta perfeita. Se ela tivesse se mostrado com raiva por ter sido excluída, teria revelado o quanto isso significava para ela. Em vez disso, ela rotulou a academia como um clube de velhos, e porque ela ficaria zangada ou desapontada por não ter que desperdiçar o seu tempo com eles. Gritar, as uvas estão verdes, às vezes é considerado como um reflexo do fraco. Na verdade, é a tática do poderoso. Segunda, se você é atacado por um inferior, desvie a atenção das pessoas, deixando claro que o ataque não foi nem mesmo registrado. Olhe para o outro lado ou responda gentilmente, mostrando que o ataque não tem nada a ver com você. Da mesma forma, se você é quem cometeu um engano, a melhor reação quase sempre é minimizar o seu erro, tratando-o com leveza. O imperador japonês Go-Sain, grande discípulo da cerimônia do chá, possuía uma xícara de chá antiga e inestimável que todos os cortesãos invejavam. Certo dia, um hóspede, Dainagon Tsunehiro, perguntou se poderia aproximar a xícara da luz para examiná-la melhor. A xícara raramente saía da mesa, mas o imperador estava de bom humor e consentiu. Mas quando Dainagon levou a xícara até a varanda e a ergueu contra a luz, ela escorregou das suas mãos e se espatifou sobre uma pedra no jardim lá embaixo. O imperador, é claro, ficou furioso. Realmente fui muito desastrado, deixando-a cair assim, disse Dainagon, com uma profunda reverência. Mas, na verdade, o estrago não foi muito grande. Esta xícara, Ido, é muito velha e é impossível dizer quanto tempo mais ela teria durado. De qualquer forma, não é algo de utilidade pública, portanto, acho que foi uma sorte ela ter se quebrado assim. Esta resposta surpreendente teve um efeito imediato. O imperador se acalmou. Dainagon não choramingou nem se desmanchou em desculpas, mas sinalizou seu próprio valor e poder, tratando seu erro com um toque de desprezo.
O imperador teve de reagir com uma indiferença aristocrática semelhante. Sua raiva o fez parecer pequeno e mesquinho, uma imagem que Dainagon conseguiu manipular. Entre iguais, esta tática pode sair pela culatra. Sua indiferença pode fazer você parecer insensível. Mas, com o mestre, se você agir rapidamente e sem muito alarde, pode funcionar muito bem. Você desvia a sua reação irada. Você lhe poupa o tempo e a energia que ele desperdiçaria reclamando e lhe dá a oportunidade de exibir a sua própria magnanimidade publicamente. Se pedimos desculpas e negamos quando apanhados em erro ou fraude, agitamos as águas e a situação piora. Quase sempre é melhor fazer o contrário. O escritor renascentista Pietro Aretino costumava se vangloriar da sua linhagem aristocrática, que era, é claro, uma ficção, visto que ele era, na verdade, filho de um sapateiro. Quando um inimigo seu finalmente revelou a constrangedora verdade, a história se espalhou logo e em breve toda Veneza, onde ele vivia na época, ficou horrorizada com suas mentiras. Se ele tivesse tentado se defender, só teria se afundado ainda mais. Sua reação foi magistral. Ele anunciou que era, na verdade, filho de um sapateiro, mas isto só provou a sua superioridade, visto que tinha ascendido de uma camada mais baixa da sociedade até o seu pináculo. A partir daí, ele nunca mais mencionou a primeira mentira, trombeteando, pelo contrário, a sua nova posição no que dizia respeito à sua ascendência. Lembre-se, as melhores reações, aninharias, pequenos aborrecimentos e irritações são o desprezo e o desdém. Jamais mostre que alguma coisa o incomodou ou que você está ofendido. Isso só mostra que você reconheceu a existência de um problema. O desprezo é um prato que é melhor servir frio e sem afetações. Imagem. A minúscula ferida. É pequena, mas dói e irrita. Você tenta todos os tipos de remédio, você se queixa, coça e tira a casca. Os médicos só a tornam pior, transformando a feridinha num assunto gravíssimo. Seria melhor se apenas você a tivesse deixado em paz, esperando que ela sarasse com o tempo sem se preocupar tanto. Autoridade. Saiba jogar com o desprezo. É a vingança mais política que existe, pois há muita gente de cuja existência nem saberíamos se os seus distintos adversários as tivessem ignorado. A melhor vingança é o esquecimento, pois é o sepultamento do desprezível na poeira da sua própria insignificância. Baltazar Gracian, 1601-1658. O inverso. É preciso cuidado e delicadeza ao jogar com o desprezo. Os pequenos problemas, na sua maior parte, se resolvem sozinhos se você não lhes der importância. Mas alguns crescem e inflamam se você não cuidar deles. Ignore alguém de estatura inferior e quando olhar novamente ele terá se tornado um sério rival. E o seu desprezo terá transformado em uma pessoa vingativa também. Os grandes príncipes do Renascimento italiano preferiram ignorar César Borgia no início da sua carreira de jovem general do exército do seu pai, o Papa Alexandre VI. Quando abrir os olhos já era tarde. O filhote tinha se transformado num leão, abocanhando a Itália. Com frequência, portanto, enquanto mostra publicamente o seu desprezo, você também precisa ficar de olho no problema, monitorando o seu estado e garantindo que ele desapareça. Não permita que ele se torne uma célula cancerosa. Desenvolva a habilidade de perceber os problemas enquanto ainda são pequenos e cuide deles antes que se tornem intratáveis. Aprenda a distinguir entre o potencialmente desastroso e o levemente irritante, o incômodo que vai desaparecer tranquilamente sozinho. Em qualquer um dos casos, não tire totalmente os olhos de cima dele. Enquanto ele estiver vivo, pode ficar latente e se inflamar de uma hora para outra. Notas. A raposa e as uvas. Uma raposa esfomeada viu um cacho de uvas vermelhas e saborosas pendurado sobre a sua cabeça numa treliça. Ela gostaria muito de comê-las no almoço, mas quando tentou alcançá-las e não conseguiu, disse:
Devem estar azedas, que os tolos fiquem com elas. Ela não foi sensata, dizendo que as uvas estavam verdes, em vez de ficar se lamentando. Fábulas, Jean de La Fontaine, 1621-1695. Certa vez, quando as opiniões de G.K. Chesterton sobre economia foram criticadas na imprensa por George Bernard Shaw, seus amigos esperaram em vão que ele reagisse. O historiador Hilaire Belloc o repreendeu. Meu caro Belloc, disse Chesterton, eu lhe respondi. Para um homem com a inteligência de Shaw, o silêncio é a única réplica insuportável. The Little Brown Book of Anecdotes, Clifton Fedman, Org, 1985. O asno e o jardineiro. Um asno, certa vez, perdeu o rabo num acidente, e muito aflito com isso, procurava-o por toda parte, achando que poderia colocá-lo novamente no lugar. Ele atravessou um campo e entrou num jardim. O jardineiro, ao vê-lo, irritado com o estrago que ele fazia, pisando as suas plantas, correu até o asno e, sem mais cerimônias, cortou-lhe as 2 orelhas e o encheu de pancadas. Assim, o asno, que lamentava a perda do rabo, ficou ainda mais aflito quando se viu sem as orelhas. Fábulas, Pilpay, Índia, século IV. O boi prodigioso. Certa vez, na época em que era chefe da Polícia Imperial, o ministro da Justiça de Tokudaiji estava reunido com sua equipe no portão central quando um boi que pertencia a um oficial chamado Akikane se soltou e entrou no prédio do ministério. O animal subiu no estrado onde estava o chefe e ali se acomodou, ruminando. Todos tiveram certeza de que aquilo era algum grave presságio e insistiram para levar o animal a um adivinho. Mas o primeiro-ministro, pai do ministro da Justiça, disse: um boi não discrimina. Ele tem pernas, anda por toda parte, não faz sentido privar um oficial mal pago do infeliz boi que lhe é tão necessário. E devolveu o boi ao seu dono, trocando o tapete onde ele tinha se deitado. Nada de desfavorável aconteceu depois disso. Dizem que se você vir um prodígio e não o tratar como tal, seu caráter prodigioso deixa de existir. Ensaio sobre o ócio, Kenko, Japão, século XIV. E quanto a isso, é aconselhável que todos que o conheçam, homem ou mulher, sintam que, ocasionalmente, você pode muito bem dispensar a sua companhia. Serve para reforçar a amizade, e não só isso, com a maioria das pessoas não fará mal, de vez em quando, acrescentar um toque de desdém ao tratar com elas. A sua amizade ficará ainda mais valorizada. Chi non estima vien stimato, como diz um sutil provérbio italiano. Menosprezar é conquistar o apreço, mas se temos uma pessoa em altíssimo conceito, devemos ocultar-lhe isso como um crime. Não é algo muito gratificante de se fazer, mas é o correto. Pois se um cão não suporta ser tratado com excessiva bondade, imagine um homem. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. O macaco e as ervilhas. O macaco carregava 2 punhados de ervilhas. Uma delas caiu no chão. Ele tentou pegá-la e derramou 20. Ele tentou pegar as 20 e deixou cair todas. Aí ele perdeu a paciência, espalhou ervilhas para todos os lados e saiu correndo. Fábulas, Leon Tolstói, 1828-1910. Enquanto algumas pessoas fazem fuxico de tudo, outras de tudo fazem uma tempestade. Estão sempre exagerando e levando tudo a sério, fazendo disso mistério e motivo de discussão. Você não deve se magoar tanto com as coisas, pois só terá aborrecimentos inúteis. Levar muito a sério preocupações que você deveria ignorar é um comportamento confuso. Muitas coisas se parecem importantes na época, revelam-se insignificantes quando ignoradas, e outras, que parecem fúteis, ficam formidáveis se você lhes der atenção. As coisas podem ser facilmente resolvidas no início, mas depois não. Em muitos casos, o próprio remédio é a causa da doença. Deixar as coisas de lado não é a regra menos satisfatória na vida. Baltasar Gracian, 1601-1658.
O homem e a sua sombra. Era uma vez um homem original que queria pegar a sua própria sombra. Ele dá um passo ou dois em sua direção, mas ela se afasta. Ele acelera o passo, ela faz o mesmo. No final ele começa a correr e a sombra corre também, recusando-se totalmente a se entregar como se fosse um tesouro. Mas veja, nosso excêntrico amigo de repente se vira e se afasta da sombra. E olha para trás, agora é ela que corre atrás dele. Senhoras, sinceramente, com frequência tenho observado que a sorte nos trata de forma semelhante. Um homem tenta com todas as suas forças agarrar a deusa e só desperdiça tempo e trabalho. Outro parece estar fugindo dela, mas não, é ela que tem prazer em persegui-lo. Fábulas. Ivan Krylov, 1768-1844.